Queridas irmãs, aqui conosco, almas queridas das redes sociais, Jesus, em seu indimensional amor, nos reúne para este momento abençoado. Estudo bíblico, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, a transfiguração. Todos convidados à leitura e ao estudo muito singelo, é verdade, mas lastreado na sinceridade do coração que ama Jesus. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Maria Helena, Solange, Renata, Mima e todos os corações que seguem conosco, muito bom dia, muita paz para todos nós. Vamos às nossas reflexões, iniciando-as pelo versículo 28. E aconteceu que,
Quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Já àquele tempo, o colégio estava composto pelos 12 primeiros discípulos do Mestre. E vemos aqui pelo versículo que para este momento e para esta experiência, Jesus convidou apenas 3 discípulos. Temos aí muito material para a reflexão. Embora fossem 12 os discípulos do Mestre, nem todos estavam em condições de privar da intimidade integral com Jesus e compartilhar com o Mestre de todas as experiências. Se nós pretendemos maior intimidade com a espiritualidade, maior intimidade com o Cristo, precisamos fazer por merecer mais estudo, mais trabalho, mais estudo, mais sacrifício, mais renúncia, mais empenho, mais esforço, mais dedicação, mais perseverança, mais constância, mais entrega, mais fé, mais amor, mais disposição para tudo. Porque o Mestre, lúcido, zeloso, não pode confiar tudo igualmente a todos, de maneira desconsiderada. É por esta razão, indo já para o versículo 36, e depois voltamos para a sequência, que os 3 não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Eles não estavam preparados ainda para toda a verdade. Isto se aplica também no que concerne à mediunidade, ao trabalho mediúnico. Se desejamos maior, melhor, mais profundo intercâmbio mediúnico com a espiritualidade, tratemos de nos preparar, tratemos de nos estruturar para isso. Ao longo da trajetória dos discípulos, veremos que Pedro, João e Tiago desempenharam um papel muito importante perante o colégio apostólico, perante toda a comunidade cristã e perante a humanidade daqueles tempos. No versículo 29 temos o seguinte: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto,
e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Comecemos as nossas reflexões observando que uma coisa é rezar, outra coisa é orar. Rezar é repetir mecanicamente frases, sentenças, sem que o coração, órgão, símbolo do amor, sem que a mente, a alma, estejam necessariamente participando. Rezar nos remete a práticas exteriores, a repetições meramente labiais, mecânicas, automáticas, enquanto orar representa muito mais. Orar nos recorda o verbo arar. Orar, arar, arar, orar. E arar significa abrir sulcos, preparar o terreno para que a semente seja ali lançada e no seu tempo oportuno produza frutos. Quando nós nos dispusermos a buscar a Deus, ao Cristo, à espiritualidade, devemos fazê-lo com alma e coração, com toda a fé, uma fé ardente, fervorosa, abrindo o nosso coração, abrindo as nossas almas ao influxo de mais alto. A oração pode ser colocada entre dois tempos, formando assim 3 tempos. O primeiro tempo, antes da oração, o segundo momento, o momento em que oramos, e o terceiro momento, ou o terceiro tempo, o pós-oração. O pós-oração. Como temos vivido, será de fundamental importância para o momento em que vamos orar. É fundamental que pautemos a vida pela ética cristã, pelas normas do Evangelho, muito antes de orarmos, para que estejamos prontos nas condições ideais para abrirmos-nos ao influxo do mais alto. É claro que aquele que erra, aquele que cai, que peca, que se equivoca, o impuro, o debochado, o preguiçoso, o relaxado, podem também orar. Mesmo que a vida anterior não seja a ideal, mas a oração do pecador, daquele que cai, que erra, que se engana, precisa ser não um simples petitório, mas a demonstração de um arrependimento sincero de quem está disposto, desejoso a modificar o rumo da sua vida. Portanto, a nossa vida espiritual antes da oração é essencial para que oremos bem, com proveito, com respeito, com humildade,
com amorosidade, com fé, com esperança. Tanto é assim que o apóstolo Tiago, mais tarde, escreveria: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E não se trata esses efeitos de privilégio, de favoritismo. É que o justo vive com justiça. O justo vive com justeza. O justo vive cumprindo suas obrigações. O justo vive obedecendo a Deus e sabe orar com sensatez, com equilíbrio, com bom senso, com discernimento. E a oração do justo, portanto, será muito diferente da oração do debochado, do vicioso, que procura a espiritualidade para pedir, nunca para louvar, e menos ainda para agradecer. E o pós-oração será também de fundamental importância. Agora que oramos, agora que buscamos a espiritualidade, que rogamos forças, inspiração, agora que rogamos bênçãos, que faremos das nossas vidas? Continuaremos sendo as mesmas pessoas de antes? Versículo 30, ali estavam no monte Jesus, Pedro, Tiago e João, e apareceram 2 homens. Amores, prestemos atenção na expressão 2 homens. Os espíritos são homens e mulheres, como nós somos homens e mulheres. Espírito é gente como a gente. A única modificação entre eles e nós é que eles deixaram na terra o invólucro físico, o corpo orgânico, mas prosseguem eles mesmos, preservando a individualidade cósmica, preservando a personalidade e, como vemos aqui, preservando o próprio nome. Apareceram 2 homens, Moisés e Elias. Moisés vivera antes de Jesus mais ou menos 1500 anos. E Elias vivera quase 1000 anos antes de Jesus. O que temos no versículo 30? A demonstração de alguns princípios cristãos espíritas, quais sejam a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos. Quando a doutrina espírita com Jesus afirma, assevera a comunicabilidade dos chamados mortos com os vivos, a doutrina espírita não mente, não inventa, não cria novidade alguma. A doutrina espírita, toda ela, está amparada, alicerçada no Evangelho do Mestre. E aqui, neste versículo 30, temos um dos versículos que sustentam a imortalidade da alma, a preservação da individualidade, da personalidade, do nome e a possibilidade de comunicação conosco, que ainda permanecemos na terra.
mediunidade, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos não são novidade alguma em nossos tempos. Mais adiante veremos que Pedro se propõe a construir 3 tendas, ou 3 tabernáculos, ou ainda 3 casas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. E pergunto, lastreado na lógica, como é que Pedro sabia que aqueles 2 homens eram Moisés e Elias? Não consta do texto que Jesus apresentou Moisés e Elias para Pedro. Jesus não disse, como dizemos hoje quando apresentamos alguém para uma outra pessoa, Jesus não disse, Pedro, Tiago, João, cheguem aqui, olha, eu quero lhes apresentar Moisés e Elias. Como é que Pedro sabia que aqueles eram Moisés e Elias? Vamos raciocinar. Ou não era a primeira vez que Pedro, Tiago e João mantinham contato com Moisés e Elias? Ou, em outras oportunidades, Pedro esteve reencarnado com Moisés e Elias? É possível, então, que Pedro conhecesse Moisés da encarnação ao tempo de Moisés. É possível que Pedro conhecesse Elias tendo reencarnado em tempo semelhante ao de Elias, ou conheceu Elias, conheceu Moisés, e ao revê-los, ao reencontrá-los no Monte Tabor, Pedro resgata a memória e reconhece, identifica naqueles 2 espíritos com características masculinas seus velhos conhecidos, Moisés e Elias. Nos versículos 34 e 35, temos: e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Eu tenho aqui comigo o livro Caminho, Verdade e Vida do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, capítulo 32, por título Nuvens. Vou me permitir a leitura, mas antecipo dizendo que Emmanuel, com a liberdade poética de quem escreve, interpreta a expressão nuvem como sendo a dor, o sofrimento, a dificuldade. E ele nos chama a atenção para o versículo 34 e 35. No 35 consta que saiu uma voz dizendo: este é o meu amado filho, a ele ouvi. E Emmanuel nos dirá, lerei para fixar, que das nossas dores,
das nossas aflições, se tivermos ouvidos de ouvir, olhos de ver, sensibilidade para perceber, mesmo em meio às tribulações, nós poderemos extrair bênçãos, benefícios para nós. Deus falará conosco, mesmo em meio às turbulências das nossas vidas. Agora, a leitura. O homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparecem a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina: este é o meu amado Filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. Permitam-me repetir este último parágrafo. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. Que aprendamos, que consigamos a perceber Deus em meio das nossas aflições. Carinhoso abraço, com gratidão e votos de muita paz em Cristo Jesus.